Vamos então começar mais um estudo bíblico. Segunda-feira, como habitual, continuando a carta aos Romanos. Romanos, capítulo 4. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir ao Senhor para nos iluminar, nos mostrar e nos convencer da Sua palavra. Eu sei que a justificação pela fé somente, apesar de ser a doutrina central de toda a Escritura Sagrada, às vezes ainda traz muitas dúvidas para nós, ah, que estamos habituados a ter que pagar alguma coisa, né? A gente não gosta de nada de graça, a gente gosta de pagar. Aí quando nos é dado algo gratuitamente, nós sempre desconfiamos. Em relação à fé, também não é diferente, por incrível que pareça, mas Paulo, ele deixa bem claro nessa carta, de Romanos, como que funciona essa questão da salvação, se existe algum mérito nosso ou não. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar na presença do Senhor. Se você conhece alguém que possa estar assistindo esse estudo, compartilhe o link, chame mais pessoas para participar. Estamos a falar daquela que é a doutrina central de todo o cristianismo, eh, todo o cristianismo, desde o início, desde até de antes de Cristo ter sido crucificado, e nós já vamos entender porquê. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por podermos estar aqui, por podermos estar juntos, por podermos estudar na tua palavra livremente, podermos fazer isso uns com os outros através desses canais digitais, que essa palavra possa, de alguma maneira, trazer luz àquilo que é a justificação pela fé, tanto para os meus irmãos que estão aqui comigo, como para aqueles que vão posteriormente assistir através do YouTube, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que o Senhor venha a ser exaltado aqui e nunca nenhum homem, mas somente o Senhor que fez todas as coisas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao abrirmos Romanos capítulo 4, não estamos diante do novo assunto, né? E sim do desenvolvimento de tudo que Paulo já provou nos capítulos anteriores. Até aqui ele construiu uma espécie de tribunal celestial. Primeiro, mostrou quem está sentado no banco dos réus. No capítulo 1, falou do mundo gentio, do mundo idólatra, moralmente corrompido, um mundo que rejeitou a glória de Deus, que preferiu criar os seus próprios deuses. E a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade deste mundo. No capítulo 2, outro povo que está sentado no banco dos réus é o religioso judeu, que se orgulhava da lei, mas que não a cumpre. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la. O pecado religioso também coloca os religiosos culpados diante de Deus no mesmo nível de que os gentios mundanos. E no capítulo 3, Paulo fala de todos, sem exceção, que estão sentados no banco dos réus, os gentios e judeus, igualmente condenados. E o veredito universal foi: não há um justo, nenhum sequer. E a lei não é a ponte para a salvação também, mas é um espelho que expõe a nossa miséria. Depois de declarar a culpa de todos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo anuncia que a solução não veio da humanidade. A justiça de Deus se revelou em Cristo e não por obras, mas mediante a fé. E assim ele afirma que somos justificados gratuitamente por causa da redenção que há em Jesus. E esse é o ponto que surge uma outra pergunta inevitável para os leitores judeus de Paulo. Se a salvação é pela fé e não pelas obras, onde fica o nosso pai Abraão? Onde fica Davi, nosso rei?
Não foram eles aceitos por Deus devido à sua obediência, aliança e fidelidade? Paulo então abre Romanos capítulo 4 para responder exatamente a isso. Ele traz aqui duas testemunhas gigantes da história bíblica, né? Abraão e Davi, para provar que antes da lei, Abraão já tinha sido justificado pela fé antes do sacrifício de Cristo e que depois da lei, Davi também descobriu a bem-aventurança de ser perdoado gratuitamente. E isso mostra que a justificação pela fé nunca foi novidade do Novo Testamento. Ela sempre foi o único caminho de Deus para salvar pecadores. Romanos capítulo 4 não explica um plano novo de Deus. Ele apenas abre os olhos para o plano eterno. Aqui nós vamos ver que a justiça de Deus nunca foi salário de boa gente, mas presente dado a pecadores que confiam no Deus que justifica o ímpio. Agora, com esta base, com essa introdução, podemos entrar versículo por versículo para ver como que a história de Abraão se cumpre em nós através de Cristo. Verso a verso, Romanos capítulo 4, que diremos, pois? A tal pergunta, a tal hipotética pergunta. Lembramos que isso é um estilo da retórica de Paulo, né? Fazer perguntas retóricas. Falámos sobre isso na aula passada. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Ezequiel também. Ontem pregámos sobre Ezequiel capítulo 18 e vemos como o próprio Deus fazia perguntas que seriam as perguntas de quem o ouviria. Então aqui Paulo está colocando aqui uma pergunta hipotética que alguém ouvindo essa justificação pela fé poderia fazer. Então, que diremos, pois, de Abraão, nosso pai segundo a carne? Uma pergunta de um judeu. Pai segundo a carne só pode ser uma pergunta de um judeu, né? Paulo puxa aqui Abraão como pai segundo a carne, ou seja, pai físico, né? Porque todos os judeus vêm de Abraão. E a pergunta é: o que é que Abraão ganhou por suas próprias forças, méritos e obras? Paulo está ligando com o capítulo 3, onde Paulo falou: ninguém é justificado pela lei, nem mesmo Abraão foi. Então, o ponto-chave é assim: então, se até Abraão, pai da fé, não foi justificado por obras, quem será? Verso 2 ele continua: olha, porque se Abraão foi justificado por obras, então ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo está trabalhando como uma hipótese. Se ele tivesse sido declarado justo pelas suas obras, então ele podia se vangloriar. Mas a Bíblia diz que ninguém se vangloria diante de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém diante de Deus pode chegar com um currículo. Deus, está aqui o meu currículo. Olha quanto que eu sou justo. Não! Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Inclusive Abraão. Inclusive Abraão. A justificação por obras gera orgulho. Olha o tanto que eu sou bom. Olha o tanto que eu oro bonito. Olha o tanto que eu prego bonito. Olha o tanto que eu sou fiel. Olha o tanto que o meu dízimo é alto. Olha o tanto que eu vou à igreja. Olha o tanto que eu conheço Bíblia. Isso gera orgulho. Mas a justificação pela fé mata o orgulho. Essa que é a grande verdade. E nem Abraão foi justificado pelas suas obras. Ele foi justificado pela sua fé. Mas como assim, pastor? Mas na nossa fé não é fé em Cristo. Mas Abraão é antes disso, é 1500 anos, quase 2000 anos antes. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha como é que é interessante. Como é que Paulo responde essa pergunta? ah, como Abraão foi justificado? Ele não responde essa pergunta falando assim, eu acho que foi assim.
Paulo, como bom teólogo, pastor, apóstolo, líder, ele não começava as suas conversas ou argumentos dizendo assim: olha, eu acho, eu penso, eu acredito, eu desconfio, na minha opinião. Paulo trabalhava com a verdade que tinha sido revelada nas Escrituras. E ele diz assim: olha, o que é que diz a Escritura? Vocês acham que Abraão foi justificado pelas suas boas obras? Porque levou o seu filho para ser sacrificado, teve fé? Não, ele foi justificado antes disso. Nem filho ele tinha. E ele prova isso como? Lendo o texto bíblico, Gênesis capítulo 15, verso 6. Como nós precisamos de aprender com Paulo. Hein? Muitos hoje fazem doutrinas baseadas em achismos. Eu acho que deve ser assim. Eu acredito que deve ser assim. Fazem doutrina baseada em experiência pessoal. Mas experiência pessoal não faz doutrina. E nós, como igreja, não podemos partir da experiência, dos achismos. Temos que partir daquilo que a Bíblia diz. Nunca da experiência para a Bíblia, mas sempre da Bíblia para a experiência. E Paulo usa o texto para matar essa questão. Vocês acham que Abraão foi justificado porque entregou o seu filho lá no monte? Ele foi justificado antes disso. Leiam a Bíblia. Gênesis capítulo 15, verso 6. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Olha que coisa maravilhosa. Antes de ser pai, antes de ter sacrificado seu filho, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado. Com justiça foi lançado. Essa palavra imputado é uma linguagem contábil. Foi lançado na sua conta. Foi creditado na sua conta. Deus considera Abraão justo não porque ele atingiu um nível moral, não porque ele atingiu um nível de santidade, mas porque ele creu na promessa de Deus. E claro, quando eu digo isso, não estou querendo dizer que não é importante ter um padrão moral e santidade. Obviamente isso. Mas não foi isso que o salvou. Isso foi uma consequência da sua salvação. A justiça não é de nós para Deus, é de Deus para nós, que lança na nossa conta pela fé. E Paulo traz depois no verso 4 uma ilustração que, no nosso padrão, parece até meio que injusta. Ele fala assim: olha, verso 4: ao que trabalha, o salário não é considerado favor, mas sim como uma dívida, né? Se a pessoa trabalha, se a pessoa faz um serviço para um patrão, quando o patrão lhe paga, não é um favor, não é uma graça, é uma obrigação que o patrão pagar esse funcionário. Paulo faz uma ilustração simples. Quem trabalha recebe um salário por direito, não por graça. Então, se a justificação fosse o nosso trabalho espiritual, Deus estaria apenas pagando uma dívida. E se é salário, não é graça. Se é graça, também não é salário. E olha o que ele diz no verso 5. Faz uma abordagem que até parece injusta. Mas e aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Olha o escândalo aqui. Deus é descrito como aquele que justifica o ímpio, aquele que paga o salário a quem não trabalhou. Olha como parece no nosso padrão, irmãos, eu estou lendo Bíblia aqui. No nosso padrão é uma loucura, né? Aquele que paga para quem não trabalhou. Por isso é graça. Aquele que justifica o ímpio. Por isso que a mensagem da cruz é uma loucura. É contrário à lógica humana. Porque a lógica humana é a lógica do mérito, é a lógica do desempenho, né? É a lógica do desempenho. Olha, vou dar um exemplo. Eu hoje estava, graças a Deus, tive o privilégio de estar na casa dos irmãos e estava a falar um pouquinho sobre casamento. E quando nós casamos, nós fazemos uma série de promessas, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, nos dias bons, nos dias maus, na fartura, todos os dias da minha vida. E nós fazemos essa promessa, essa aliança,
Mas nós nos esquecemos que quando fazemos essa promessa, nós não fazemos ela baseada no desempenho. Nós não fazemos essa promessa baseada no desempenho. Só que depois, quando passam uns 20, 30 anos, 40 anos, ou às vezes até um ano, ou nem um ano, a pessoa vem ter comigo e fala assim: ai, pastor, eu vou separar porque a minha esposa não está sendo uma boa esposa, porque o meu marido não está sendo um bom marido. E eu, mas calma aí. Mas a promessa que você fez não foi baseada no desempenho. Foi uma aliança com Deus e com a pessoa, independentemente do desempenho. Mas nós não esquecemos disso, que é tão claro. A lógica, mas isso é a coisa do ser humano, porque a lógica do ser humano é a lógica do mérito, do desempenho. Até para perdoar, nós somos assim. Ai, se ele se portar bem, eu perdoo. Ai, se ele pedir perdão, eu perdoo. Ai, se ele mudar de atitude, eu perdoo. Mas aí vem a lógica de Deus e é completamente contrária. Por isso que o Evangelho é loucura. Por isso que o verdadeiro Evangelho escandaliza principalmente os religiosos. Principalmente os religiosos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 23, tem um texto muito interessante que diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus e loucura para gentios. Isso aqui é quase um resumo do Evangelho. Cristo crucificado. Não Cristo político, não um guru moral, não um líder social, mas um Messias pendurado numa cruz. E isso já causa choque. Já causa choque. Para entender esse escândalo para os judeus, porque foi uma perda de tropeço para os judeus. Esse escândalo para os judeus significa tropeço para os judeus, porque derrubou toda a expectativa dos judeus. Os judeus esperavam um Messias majestoso, descendente de Davi, capaz de esmagar Roma, restaurar Israel, brilhar com toda a sua glória, um rei Messias que castigaria os ímpios. Mas a cruz, para eles, cruz era sinal de maldição. Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que um maldito pode ser enviado por Deus? A cruz era tudo menos vitória. A cruz era fracasso dos sonhos messiânicos. E Paulo está dizendo que o verdadeiro Messias justamente se entrega à maldição, não por fracasso, mas para assumir a maldição que era nossa, os ímpios. Cristo crucificado não cabe no molde das expectativas humanas. E ele salva não esmagando os inimigos humanos, mas derrotando o inimigo maior, o pecado e a morte. Aleluia! Com glória, aqui até parece fraqueza, mas a fraqueza se revela como a verdadeira força. E entre os judeus, a cruz é escandalosa, porque ela quebra o orgulho religioso. Porque a cruz diz que ninguém pode se salvar pela obediência. E entre os gentios parece ridícula. Como que alguém crucificado pode ser o Senhor de todo o universo? O Evangelho escolhe uma via improvável. O poder de Deus se veste de humilhação. O amor de Deus se assume a dor. O trono é um madeiro, a coroa é de espinhos. E a vitória passa pela morte e se abre na ressurreição. E esse ponto derruba toda a pretensão humana, meus irmãos. Cristo crucificado expõe que o caminho até Deus não passa pela força, nem pelo mérito, nem pela esperteza de ninguém, mas passa por um cordeiro pendurado numa cruz. E esse choque existe até hoje. Nós preferimos um Cristo que nos engrandece e não um Cristo que nos quebra para depois nos fazer de novo. A cruz continua escandalosa, não porque ela é feia, mas porque nos impede de sermos os nossos próprios salvadores.
E nesse escândalo mora a graça. Porque somente quem é incapaz de receber aquilo que só Deus pode dar. Somente. A cruz não é vergonha a ser escondida, é glória divina, ao contrário dos nossos padrões. Teologia do avesso. E é justamente nesse avesso que Deus vira o mundo de cabeça para baixo e anuncia um reino. Um reino onde o ímpio é justificado somente pela fé. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Ele morreu. Jesus morreu por ímpios. Jesus não morreu por santos, por quase santos. Por ímpio que é declarado justo quando crê. Não aquele que trabalha. Significa, quando ele diz, olha, que ele não há aquele que trabalha, nesse texto do verso 5, porque significa que não é baseado nas obras para ser aceito, mas descansa na obra de Deus. O Evangelho não é Deus coroando o esforçado, é Deus salvando aquele que crê. E no verso 6 ele diz assim, e ele fala agora de Davi. E também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa justiça independentemente das obras. Paulo traz agora Davi, o Salmo 32, como sua segunda testemunha. A justiça que vem de Deus independente das obras, que não nasce do que fazemos, mas da graça de Deus. Olha, ele citando o Salmo 32. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor jamais imputará pecado. Pecados perdoados, pecados tirados do registro, pecados cobertos que não são expostos para condenação. Deus não imputará, Deus decide não lançar na conta o débito que nós merecíamos. Deus tira o que nos condena, que é o pecado, e dá o que nos salva, que é a graça. Olha que maravilha! Verso 9: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre os circuncisos e também sobre os incircuncisos? Uma pergunta. Ok, ok, entendi. Somos bem-aventurados pela fé. Ok, já entendi. Maravilha. Mas isso agora é para quem? É sobre os circuncisos, judeus, e também sobre aqueles que não são judeus? E ele vai responder, porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão para justiça. Né? Então, vocês dizem, se a fé foi imputada a Abraão sobre justiça, e Abraão era circuncidado e era judeu, não era judeu, mas é o pai dos judeus, então essa benesse da fé é para os judeus também, porque nós somos o verdadeiro povo de Abraão, nós somos aqueles que são circuncidados como Abraão também era, né? É essa a pergunta aqui. Então, essa bem-aventurança do pecado não imputado, da justiça não imputada, ela é só para judeus, ou é também para incircuncisos, né? Uma vez que nós somos herdeiros dessa fé de Abraão e Abraão era circuncidado, né? E Paulo agora faz aqui uma explicação de que a circuncisão veio depois da fé. Verso 10. Como, pois, foi-lhe imputada? Ou seja, vocês dizem que a fé de Abraão, ok, nós podemos ser salvos pela mesma fé de Abraão, ok, mas Abraão era circuncidado, então é só por quem é circuncidado. E Paulo responde no verso 10. Mas como é que foi dada essa justificação pela fé a Abraão? Estando ele circuncidado ou incircuncidado, né? Na circuncisão ou na incircuncisão? Então Paulo lembra que Abraão creu e foi justificado em Gênesis capítulo 15, mas que só foi circuncidado em Gênesis capítulo 17. Então, quando Abraão já era justificado, ele ainda não era circuncidado. Então, Deus justificou Abraão antes do ritual, para mostrar
que o ritual não salva. Verso 11, continua essa ideia. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creram, e embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Então, a circuncisão foi uma marca visível, um sinal visível que confirma aquilo que ele já tinha pela fé. Faz lembrar um pouco o batismo, né? Abraão é o pai de todos os que creem, mesmo sem circuncisão. Isso inclui os gentios. Qual é a ideia que nós podemos passar para nós, por exemplo? Quando eu me batizo, o batismo é uma confirmação da minha fé, né? A ceia é uma confirmação da minha fé. São selos, são sinais de algo interno. São sinais visíveis de uma graça invisível e não são a fonte da salvação. O batismo não é salvífico. Tomar ceia não é salvífico. É uma consequência, um sinal que acompanha a salvação, que é pela fé lá atrás. Uma confirmação pública dessa mesma fé. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, essa fé, esse exemplo de Abraão de ser justificado pela fé, é antes da circuncisão, porque primeiro ele foi justificado e depois que ele foi circuncidado, como uma confirmação da sua fé. Verso 12: o pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está desmontando uma ideia de que Abraão é pai por causa de uma marca física à circuncisão. Por isso que Deus chama e olha, e diz assim: Abraão, sai da tenda, olha lá para o céu. Estás a ver essas estrelas? Assim será a tua descendência. Todos que cremos em Jesus somos descendência de Abraão. Nós já vamos ver isso mais à frente. E Paulo está desmontando a ideia de que Abraão é pai somente daqueles que são circuncidados. Ele está dizendo que o verdadeiro vínculo com Abraão não é a pele do prepúcio cortado, mas a fé. A circuncisão ela só faz algum sentido se houver a confiança no Deus que Abraão teve. É a mesma coisa para nós. Só faz sentido batizar se houver fé em Cristo. Só faz sentido tomar ceia se houver uma fé genuína em Cristo. Caso contrário, é um ritual morto, vazio, né? Na lógica de Paulo, Abraão não é pai dos judeus simplesmente por terem o mesmo sinal. Abraão é pai de quem imita a sua confiança em Deus. A marca no corpo sem fé é só corte da pele. Como o batismo sem fé é só banho. E como a ceia sem fé é só pão e vinho natural. A marca da fé, com ou sem circuncisão, é o que cria esse parentesco espiritual com Abraão. E isso coloca todos, judeus e gentios, diante do mesmo critério. A genealogia, a descendência da fé, atravessa as barreiras culturais e nacionais. Né? Ser filho de Abraão é caminhar na mesma estrada que ele caminhou, acreditar em Deus contra toda a lógica, confiar antes de ver e se apoiar numa promessa maior do que ele próprio. A fé, algo de Deus. Assim como João escreve, João capítulo 1, verso 12 a 13, olha como é que João mostra isso de uma maneira tão clara. Essa justificação pela fé diz assim: olha, todos quanto creram, Deus o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E olha o que é interessante o verso 13: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram pela fé, que é a obra de Deus na nossa vida. Olha o que é que isso significa. Não nasceram do sangue. Porquê? O sangue fala de
vínculo familiar. O que é que João está dizendo aqui? Não se torna filho de Deus por ser descendente de crente. Filho de crente não é crente. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Judeu, evangélico de berço, que nasce na igreja, ou por ter uma família crente, ninguém herda a salvação pela linhagem de sangue. É isso que João está dizendo aqui. E nem da vontade da carne. O que é que isso quer dizer? Vontade, a carne é os nossos impulsos, né? O humano, a nossa capacidade natural. Ou seja, ninguém se torna filho de Deus porque decidiu por conta própria, por sua própria força, por esforço moral, por disciplina, por obras, por boas intenções. Não! Nascimento espiritual não vem de nós mesmos. Não é fruto de uma decisão da carne, tentando se reformar a ela mesma. Não! E nem da vontade do homem. O que é que isso significa? Não é decisão dos pais. Eu quero muito que os meus filhos sejam crentes. Eu quero muito que eles sejam filhos de Deus fiéis, mas não é uma decisão minha. Não é uma decisão do pastor. Eu quero muito que todo mundo seja muito crente. Eu quero muito que todo mundo seja fiel a Deus. Eu quero muito que todo mundo seja um filho de Deus verdadeiro, zeloso. Mas não é uma decisão do pastor. Não é uma decisão da igreja. Não é uma decisão de um sistema religioso gerar filhos para Deus. É algo que vem exclusivamente de Deus, é Deus quem gera, é uma obra soberana do Espírito Santo, o novo nascimento que vem do alto, não vem de dentro do homem, não nasce de uma religião humana, mas de uma ação divina. Assim como o próprio Jesus falou com Nicodemos, é necessário nascer de novo do Espírito. Resumindo aqui em linguagem simples, não é por herança familiar, não é por esforço pessoal, não é por imposição e decisão de outros, é um nascimento produzido por Deus mediante a fé. E essa passagem derruba essas ilusões de herança religiosa, de força e mérito humano e de instituição humana que possa salvar e abre a porta para a única meio, fé pela graça. Salvação é um milagre do Espírito que produz filhos para um Pai. E receber Cristo é a resposta da fé a uma obra que Ele mesmo começou em nós. Não é o que diz a palavra do Senhor? Ele que começou a obra em nós é fiel para cumprir. Pastor, mas agora fiquei confuso. Eu sou filho de Deus ou sou filho de Abraão? A gente tem que fazer todas as perguntas, porque às vezes a pessoa pode ter essa dúvida. Filhos de Abraão pela fé se tornam filhos de Deus. A mesma Bíblia que critica o orgulho de ser filho de Abraão pela carne, ela também mostra que Abraão é o pai daqueles que creram. E quem crê é filho de Deus. Paulo une essas duas ideias em Gálatas capítulo 3, verso 29. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Ou seja, quem pertence a Cristo é filho de Deus, quem pertence a Cristo é filho de Abraão pela fé. Não herdamos uma cultura, nem uma marca no corpo ou rituais, herdamos uma fé viva e poderosa. E esse texto nos empurra uma pergunta que cada um de nós pode fazer. A nossa religião é uma tradição herdada ou um caminho de confiança real? Irmão, pense nisso. Por que que você é cristão? Por que que você vai à igreja? É uma tradição? É algo que você herdou do seu pai? Ou é um caminho de confiança real? Herança espiritual não se transmite por sangue, mas por fé encarnada em cada decisão que nós tomamos, cada atitude nossa, cada palavra nossa, cada decisão que nós tomamos no nosso dia a dia, demonstra a fé que nós temos. Não basta uma placa de igreja ou uma tradição familiar cristã. É preciso andar nas mesmas pisadas de fé que Abraão andava. Verso 13. Porque a promessa de ser herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou à sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Nem tinha lei nessa altura. A lei foi dada séculos depois de Abraão, 400 e poucos anos depois.
A promessa de Abraão ser herdeiro do mundo, essa descendência numerosa, bênção às nações, não depende da lei, mas da promessa que foi querida. Ele creu na promessa. A justiça da fé é o canal pelo qual a promessa se cumpre. E nós também temos essas promessas para as nossas vidas. Cada um de nós aqui tem promessas. Talvez, se eu for perguntar a alguns irmãos, irmãos, o irmão tem promessa? Talvez alguns pensam assim, ai, não sei. Por quê? Porque a gente acha que a promessa é quando alguém aponta o dedo na nossa cara e diz assim: Eis que eu te digo que eu vou te levar às nações. Eis que eu te digo que eu vou te prosperar nesta terra. Eis que eu te digo que tu vais ser um servo do Senhor. Eis que. Não, isso podem ser promessas e Deus pode falar assim também. Eu creio nisso. Mas as promessas que você pode confiar são as promessas que Deus fez para nós e que estão relatadas e que são irrevogáveis na sua palavra. Deus te recebe como filho. Não é só um perdão de pecados, é uma adoção. O Deus do universo não apenas remove a tua culpa, mas ele abre um lar e coloca o nome dele em nós. A promessa não é apenas uma libertação do passado, mas é uma família para o futuro. É perdão real e completo. Confessar não é humilhar-se para merecer, mas é respirar a graça. Isso já pagou. Deus não faz manutenção de pecado, ele limpa, ele restaura, ele encerra o caso. A promessa da presença contínua de Cristo. A promessa não é que haverá tempestade, que não haverá tempestade, mas que ninguém atravessa esse mar sozinho. Não existe um momento na tua vida, na nossa vida, Cristo diga assim: olha, vai lá e se vira sozinho. Em todo momento Ele está contigo, meu irmão, minha irmã. A promessa dessa paz que governa todo o nosso interior não é uma tranquilidade produzida por lógica, porque eu estou bem de saúde, porque eu estou bem financeiramente, porque eu tenho a minha a casa. Não, é governo no coração por um rei que sabe o que faz na nossa vida. É uma promessa que o Espírito Santo é a nossa força e a nossa direção. O Espírito não apenas como poder para milagres, mas poder para permanecer fiel a Deus. Amar quando dói, obedecer quando parece impossível. Não é espetáculo, é transformação. Promessa da vitória sobre o pecado. O cristão não é um pecador coitadinho indefeso. Ele ainda luta contra o pecado, mas não está mais sob o domínio dele. A promessa não é perfeição instantânea, mas é uma guerra com vitória certa. A promessa de propósito em todas as coisas. Não significa que tudo vai dar certo do nosso jeito, mas significa que nada será inútil nas mãos de Deus. Nenhuma lágrima é inútil nas mãos de Deus. Nenhuma perda é inútil nas mãos de Deus. Não tem capítulos escuros que sejam inúteis na mão de Deus. Deus costura toda a nossa vida com sabedoria e propósito. A promessa de ressurreição e vida eterna. A promessa final não é pura. Não é prosperidade ou solução terrena. Tudo isso é muito pouco. A promessa real é vida eterna com Deus. A esperança cristã não cabe deste mundo. Ela aponta para algo muito maior que este mundo. E essa promessa que Abraão viveu, nós vivemos. Verso 14. Pois, se os que são da lei é que são herdeiros, logo a fé se torna vazia e a promessa é anulada. Se a herança estivesse dependente da lei, ninguém herdava nada. Seria sem sentido, porque ninguém poderia cumprir a lei. Se a herança estivesse dependente da lei, seria um fracasso de Deus. Porque a lei produzira, verso 15. E onde não há lei, também não há transgressão. A lei revela o pecado, isso traz ira, traz juízo.
A lei não produz salvação, ela produz consciência e culpa. Não falei no estudo passado que a lei é como aquele espelho que mostra a nossa cara suja, mas não oferece a água para limpar. Por essa razão é que a promessa não vem da lei, porque se viesse da lei ela estava condenada ao fracasso. Ela vem da fé, verso 16, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos. Por isso, ou seja, já que pela lei não funciona, Deus estabeleceu que fosse pela fé, para ser segundo a graça. Assim a promessa é firme e segura para toda a descendência, judeus, gentios, que crerem como Abraão creu. Porque se dependesse da lei, ninguém teria certeza. Mas como depende da graça, a promessa é firme. Foi o próprio Deus que sela essa promessa. Gênesis capítulo 15. Lembram-se dessa promessa? Está lá. Foi Deus que fez o pacto com Abraão. Gênesis capítulo 15. Deus sela a promessa a Abraão de uma forma estranha aos nossos olhos modernos, né? Mas absolutamente poderosa no contexto da cultura antiga. No capítulo 15, Deus não apenas promete, ele firma um pacto. Um pacto não é selado com um aperto de mão, mas é selado com sangue. Lembra da cena? Gênesis capítulo 5, 15. Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. E Abraão pensa assim: ok, Deus, o Senhor é meu escudo, meu galardão, mas eu não tenho descendência. E o servo da minha casa, ele vai ser o meu herdeiro. Mais ou menos, Deus, tipo, Abraão faz tipo um questionamento para Deus: cadê o meu filho? Cadê a minha descendência? E no verso 4, Deus responde essa indagação de Abraão. Olha, isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, o teu servo, Damasceno, Eliezer, ele não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Verso 5. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e contra as estrelas, se é que podes contar. E lhes disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Ou seja, Deus prometeu herança e terra. E Abraão pergunta, Abraão creu em Deus, e por isso ele foi justificado, mas não que ele tenha duvidado, mas ele pediu um sinal para Deus. Ele diz assim no verso 8: como saberei? E Deus faz assim: olha, queres saber? Deus manda Abraão preparar animais, partidos ao meio: novilha, cabra, carneiro, rolinha, pombinho. Abraão corta aqueles animais no meio, menos as aves, e coloca metade de um lado e metade do outro. Imagina a cena: sangue derramado, escorrido, sangue a escorrer pelos animais, cortados no meio, uma parte de um lado, outra parte no outro, e um caminho de sangue no meio deles dois, dessas duas metades dos animais. E quando era para passar no meio desses animais, para selar a aliança, ao anoitecer, um fogo, uma tocha de fogo, o próprio Deus representado, passa no meio dos animais. O que é que isso significa? Nos tratados antigos de aliança, quando duas pessoas passavam entre animais partidos, elas estavam dizendo assim: era como se a pessoa dissesse assim: olha, se eu quebrar a minha palavra, que aconteça comigo como aconteceu com esses animais aqui. Era um pacto de vida ou morte, uma espécie de contrato em que o preço do descumprimento era o próprio sangue. Agora, se você ler o texto, vai reparar num detalhe crucial: Abraão não passa entre os pedaços. Só Deus passou entre os pedaços. O fogo, né,
simbolizando a presença divina, ele passa naquele corredor ensanguentado. E Deus não permite que Abraão participe como parte responsável para cumprir essa aliança. É Deus dizendo assim: olha, a responsabilidade dessa aliança é totalmente minha. E se eu falhar, que o preço caia sobre mim. É um unilateral de Deus que não depende da crença de Abraão, da força de Abraão, da fidelidade de Abraão. É um selo da promessa. Não está no corte do animal, mas no sangue que foi derramado. O selo de Deus ali, o sangue derramado. E diz: olha, eu assumo sozinho esse pacto, independentemente das tuas obras. Sangue seria derramado para que a promessa se cumprisse. Claro que Deus, ele cumpre a sua promessa, né? E ali era um exemplo do sangue que seria derramado na cruz do Calvário, né? Por cada um de nós, o sacrifício simbólico representado ali em Gênesis capítulo 15. Então, Abraão quis ter a certeza, diz, olha, qual é o sinal para que isso possa acontecer? E Deus diz assim, olha, o sinal, eu assumo tudo. Eu assumo tudo. Não está nas tuas mãos, está na minha fidelidade. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 17, para terminarmos. Como está escrito: por pais de muitas nações te constituí, perante aquele quem creu, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Abraão creu em Deus ali. Pensa assim, avançado de idade, 100 anos de idade, mas Deus diz que eu vou ter um filho. Ok, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus dá vida aos mortos. Eu já estou morto, praticamente, mas se Deus diz que vai dar, vai dar. E se ele assumiu a responsabilidade, então mais vai dar ainda. Olha o que é que diz aqui: Deus que vivifica os mortos e chama a existência o que não existe. Olha que bênção. E assim que Deus trata a justificação. Ele chama o ímpio de justo. Ele chama o que não é como se já fosse. E torna real. A fé cristã é a fé num Deus que ressuscita os mortos e que cria. O que está lá em Efésios 2:5, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E qual era a esperança de Abraão? Creu contra a esperança. Verso 18. Ele creu, humanamente falando, não havia motivos para ele crer. Velho, estéril a mulher. Mas Abraão creu porque Deus prometeu. Ele confiou na promessa de ter uma descendência numerosa, apesar de tudo contrariar. Não enfraquecendo na fé, verso 19. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou. Ele não fixou os olhos na impossibilidade humana. O corpo de Abraão já morto em termos reprodutivos e o ventre de Sara sem capacidade natural. Mas ele creu na palavra da promessa de Deus. Não duvidou, verso 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão teve as suas lutas, teve as suas lutas, teve as suas indagações, mas ele cria no poder de Deus, ele cria na promessa de Deus, e a sua postura geral foi de confiança, frutificando, frutificado na fé. A fé cresceu dele na medida que ele glorificava a Deus com as suas ações. A fé ia sendo crescida e se aumentada na medida que ele obedecia a Deus, na medida que ele andava no caminho de Deus, na medida que ele tinha experiências com Deus. Verso 21. E estando certíssimo do que o que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Fé bíblica é isso. Está certo.
do caráter e do poder de Deus. A base da fé não é a nossa capacidade de fazer coisas e de crer, mas a nossa capacidade, mas a capacidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu. A fé não é tentar prever como Deus fará, mas é confiar que Ele pode e é fiel para fazer o que prometeu. Pelo que isso, verso 22, lhe foi imputado por justiça. Conclusão sobre Abraão, essa confiança em Deus foi lançada na sua conta, né? Foi depositado na sua conta como justiça. Deus declara justo quem crê. Mas olha agora, no verso 23, Paulo vira a câmara para nós. Paulo agora sai de Abraão e aponta a câmara para nós. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado, né? O texto de Gênesis não é só um registro histórico. Foi escrito também com um propósito didático para as futuras gerações. Verso 24. Mas também por causa de nós. A quem será imputado? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. As mesmas verdades valem para hoje. Deus continua imputando justiça aos que crerem. E o objeto da nossa fé é Jesus. Abraão creu na promessa de Deus e nós cremos no cumprimento máximo dessa promessa em Cristo Jesus. E para fechar, verso 25: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É uma síntese do Evangelho, um resumo do Evangelho. Foi entregue por causa das nossas transgressões, morte substitutiva, morte vicária na cruz. Era nós, era a raça humana que tinha de ser sacrificada. Era toda a raça humana que é uma em Adão, né? Nós somos um povo em Adão, do mesmo pai. Era toda essa raça de Adão que devia ser sacrificada, mas não. Jesus assumiu a culpa de toda a raça humana e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é como o recibo de um pagamento que foi aceito. Você passa o cartãozinho na máquina e depois sai um recibo. A ressurreição é como se fosse o comprovativo que o pagamento foi aceito diante de Deus. Se Cristo continuasse morto, seria sinal que o pecado venceu. Ressuscitado, ele é a prova viva de que a dívida foi paga e a justiça foi garantida. Na cruz temos o pagamento, na ressurreição temos a confirmação e a justificação é a aplicação disso a nós, pela fé. Resumindo esse nosso estudo, Abraão mostra que a salvação nunca foi por obras, mas sempre por fé. Davi mostra que bem-aventurança é ter pecado não imputado e justiça imputada. Circuncisão hoje, podemos pensar hoje, batismo, tradição cristã, Santa Ceia, são selos e não causas de salvação. São marcas visíveis de uma graça invisível. Lei revela pecado, mas só graça salva. Fé verdadeira olha menos para a capacidade humana e mais para a fidelidade de Deus. E tudo isso se cumpre plenamente em Cristo, mortos pelos nossos pecados e ressuscitado. Cristo morto pelo nosso pecado e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus por cada um de vocês. Agradeço a presença. Um grande abraço a todos e que esse estudo e que essa doutrina tão essencial e tão central do cristianismo, mas tão pouco entendida, essa doutrina da justificação pela fé, possa entrar na nossa vida, né? Não para viver uma vida despreocupada em termos de libertinagem, não. Paulo vai combater isso no texto também. Porque, mediante essa verdade, muitos começaram a pensar que podiam viver de qualquer jeito. Paulo vai combater agora a partir do verso 5 também, verso 6.
do capítulo 5, capítulo 6. Vamos chegar lá. Mas o ponto central é a nossa justificação. Não é por nada que nós fazemos, mas é pela fé no Salvador. E tudo que nós fazemos de bom, fazemos a partir dessa fé para a frente e não como um método para alcançar essa salvação. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Queria deixar agora 5 minutinhos ou menos, ou se alguém tiver alguma pergunta, não saia, vamos orar todos juntos e para a gente poder, se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, caso contrário, vamos fazer uma oração e terminar então esse estudo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, muito obrigado, Senhor, por esta palavra e que a luz do teu evangelho genuíno e verdadeiro possa brilhar na nossa mente e no nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha nos ensinar a cada dia, venha falar ao nosso coração e que a gente possa ser gratos por essa graça que nos foi atribuída e viver de acordo com essa graça sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui comigo e que a gente possa replicar esse Evangelho da graça a toda a criatura e apresentar esse Evangelho que para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um abraço, Soraya, mais uma vez. Obrigado pela tua presença e todos os irmãos que estiveram conosco. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.